Prezados irmãos, como já foi dito no início da celebração, nós celebramos hoje na Igreja do Brasil o que seria o 13º domingo do tempo comum. O domingo então cede lugar hoje à solenidade de São Pedro e São Paulo, celebrada no último dia 29 de junho. Assim como muitas outras festas que caem num dia de semana, elas são transferidas para o domingo. Portanto, hoje celebramos no Brasil a solenidade do dia 29 de junho, a solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo. Os dois são comemorados juntos, justamente o martírio dos dois, porque, segundo a história, os dois teriam morrido próximo um do outro, na cidade de Roma, no Vaticano, onde está construída a Basílica de São Pedro. Ali estaria também o túmulo, os restos mortais do apóstolo São Pedro. E a igreja então venera os dois com igual veneração, São Pedro e São Paulo, pois eles foram as duas colunas da igreja. As duas colunas sobre a qual se edifica a igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus, que é edificada nesta terra pelo próprio Cristo, pautada na fé dos apóstolos. E esta fé que nos é transmitida, esta fé que leva à salvação, foi pregada, anunciada destemidamente por todos os apóstolos, mas dentre os apóstolos, dois que se destacaram, foi justamente Pedro e Paulo. Pedro, como o primeiro a quem Jesus confiou, como vimos no evangelho de hoje, a partir da sua profissão de fé, Pedro, ele presidiu a igreja de Jesus Cristo. Foi o primeiro a quem o Senhor confiou as chaves, o poder, o governo, o pastoreio da igreja. E Paulo, que também foi o apóstolo das nações, que levou o evangelho, que pregou o evangelho, que transmitiu a fé a tantos povos, a tantas nações, fazendo que o nome de Jesus Cristo se tornasse cada vez mais conhecido e que muitos aderissem à fé em Cristo. Portanto, os dois, por diferentes meios, congregaram a mesma e única igreja de Jesus Cristo. Vejam, meus irmãos, no evangelho que acabamos de ouvir, de São Mateus, Pedro faz a sua confissão de fé, sua profissão de fé em Jesus, reconhecendo Jesus como Messias, como Filho de Deus. Esta é a grande profissão de fé da igreja. A igreja católica, apostólica e romana, ela professa a sua fé em Jesus Cristo. Ela reconhece que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus, aquele que devia vir a este mundo para nos salvar. Esta é a grande profissão de fé da igreja. E ela se deu primeiramente por Pedro. Pedro foi o primeiro a confessar a fé em Jesus Cristo. Fé que até hoje é transmitida na igreja e professada por toda a igreja. Por isso, com base nisto, com base nesta profissão de fé, Jesus confia a Pedro uma tarefa, mediante 3 imagens. A primeira, a da rocha. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Depois, Jesus diz: eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. E depois, ainda, Jesus dá as chaves, o poder das chaves e o poder de ligar e desligar. Portanto, a missão de Pedro, a tarefa de Pedro é conferida por meio destas 3 imagens: da pedra, das chaves e do poder de desligar e desligar. O que significam essas 3 tarefas confiadas por Jesus? Primeiro, tu és Pedro, sobre esta pedra eu irei edificar a minha igreja.
é a igreja católica. Católica porque ela está espalhada pelo mundo inteiro. Católica porque todo o mundo professa a mesma fé em Cristo. Por isso católica. Por isso, quando Jesus confia a Pedro, quando Jesus diz que Pedro é a pedra angular, a pedra principal, sobre a qual ele vai edificar a sua igreja, é uma só igreja, não há várias igrejas. Nós não participamos de várias igrejas. A igreja católica é a única que é católica, porque é a única que é única, universal, em todo o mundo, é uma igreja só. Quando nós ouvimos falar de outras igrejas, então, várias igrejas que estão espalhadas pelo mundo, em cada lugar é uma igreja diferente, etc. A igreja católica não. A igreja católica, ela é católica, justamente porque católica significa única, universal. É a mesma igreja, a mesma fé, a mesma pregação, o mesmo ensinamento, a mesma doutrina que nós aqui recebemos em Caçapava, assim o mundo inteiro recebe. A mesma doutrina, a mesma fé, a mesma pregação, a mesma liturgia. Se você vai em qualquer lugar do mundo, mesmo que você não entenda uma palavra sequer de uma outra língua estrangeira, mas se você for numa igreja católica e participar de uma missa católica, você vai entender tudo. Você não vai compreender a língua, mas vai entender o rito, porque a missa é única. A liturgia da igreja católica é a mesma liturgia, é a mesma missa, espalhada pelo mundo inteiro. Portanto, a igreja católica, ela é justamente católica, porque ela é única. É sobre esta pedra, não em várias pedras, que eu vou construir várias igrejas. Jesus diz: tu és Pedro, e sobre ti, Pedro, pedra, sobre ti eu vou edificar a minha igreja. Portanto, Pedro é o sinal visível da unidade da igreja, da única igreja, que é a igreja católica. Por isso, a importância hoje da figura do Papa. Por isso celebramos hoje o dia do Papa, o Papa Francisco. E seja qual for o Papa, ele sempre será o sinal visível da unidade da igreja. Quem é católico, ele está unido ao Papa. Quem é católico deve respeitar o Papa. Quem é católico deve se submeter ao Papa. Quem é católico está unido ao Papa. O Papa, para nós, é o sinal visível na terra da unidade desta igreja, da catolicidade da igreja. Portanto, hoje nós rezamos pelo Papa Francisco, porque ele é o legítimo sucessor de Pedro. Ele é para nós a pedra principal, angular, ou seja, o sinal de que a nossa igreja é uma só. Por isso ela tem um único pastor, que é Cristo, que confiou a sua igreja a Pedro, ao Papa. Papa Francisco é o sinal visível da unidade desta igreja. Depois deu as chaves, entregou as chaves, o poder das chaves, que significa autoridade. Quem é que tem autoridade? Quem tem a chave na mão. Quando a gente é criança, a gente tem a chave de casa? Não tem, Só quando a gente pega a maioridade, só quando a gente já tem responsabilidade, só quando a gente já consegue ter uma certa autoridade sobre aquilo que fazemos, aquilo que exercemos, é que o pai e a mãe diz: pode ficar com a chave de casa. As chaves simbolizam a autoridade. Quando o pároco toma posse da paróquia, o bispo entrega as chaves da paróquia para o padre, simbolizando exatamente que ele terá autoridade naquela igreja. Portanto, Jesus confiou as chaves para Pedro, simbolizando a autoridade de Cristo.
E aí quando nós vemos as leituras de hoje e outras leituras dos Atos dos Apóstolos, das cartas de São Pedro, nós vemos a autoridade com que Pedro pregava, anunciava o Evangelho. Porque a autoridade que lhe foi dada não foi dada por homem qualquer, mas pelo próprio Cristo, né? Feliz és tu, Simão, porque não foi nenhum homem que te revelou isso, mas o próprio Deus. É o próprio Deus que revelou a Pedro para que ele pudesse professar a sua fé em Cristo e por isso de Cristo recebesse a autoridade de Cristo. E o terceiro ponto, o poder de ligar e desligar, significa governar, pastorear. É o que a igreja faz até hoje, meus irmãos, inspirado nos apóstolos Pedro e Paulo. A igreja proclama, a igreja prega, a igreja procura enfrentar diante das diversidades dos tempos, das heresias, das profanações. A igreja procura continuar sendo fiel às palavras de Jesus. Por isso, tendo o poder de ligar e desligar, tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu. É o poder da igreja, confiado por Jesus, o poder de desligar e de ligar, ligar e desligar. Portanto, o ministério de Pedro se revela, por um lado, a debilidade do que é próprio do homem. Pedro é um homem fraco, porque este Pedro, a quem Jesus fundou a sua igreja, a quem Jesus confiou o poder das chaves, a quem Jesus deu o poder de ligar e desligar, esse Pedro vai negar Jesus 3 vezes. Esse Pedro vai trair, de certa forma, também Jesus. Ele é fraco, ele é débil. E Jesus confia justamente a debilidade de Pedro, a sua força. Portanto, é na debilidade do que é próprio do homem e ao mesmo tempo também onde Deus manifesta a sua força. É na debilidade dos homens que o Senhor manifesta a sua força. Demonstra que é Ele mesmo, é o próprio Deus que constrói. É o próprio Deus que, através dos homens débeis, Ele constrói a sua igreja. Por isso, nós devemos sim obedecer em tudo a Deus. Nós devemos sim respeitar o Papa, os bispos, os sacerdotes, mesmo quando eles falham. Porque na verdade não agem por si, mas é o próprio Deus que age através deles. Nós cremos firmemente que é Deus que mesmo na debilidade dos homens, Ele manifesta a sua força. Mesmo na debilidade dos homens, Deus continua manifestando a sua força e a sua graça através da única igreja, da sua igreja, a Igreja Católica. Por isso, celebramos o apóstolo São Pedro e também São Paulo. Como vimos na segunda leitura, o testamento de Paulo como que fazendo uma espécie de balanço final da sua vida de apóstolo, recorda a resposta generosa que ele deu a Deus quando o Senhor o chamou, fazendo dele um apóstolo, alguém que anunciou o Evangelho, percorrendo o caminho cristão com entusiasmo, com entrega, com ânimo. Vejam que bonito a segunda leitura de hoje, meus irmãos. Paulo reconhecendo, diante da proximidade da sua morte, porque sabia que a morte estava se aproximando dele, ele seria morto por causa de Jesus, e por isso ele diz: olha, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício, aproxima-se o momento da minha partida, combati o bom combate, completei a minha corrida, guardei a minha fé. Como é importante se nós pudéssemos também, no momento da nossa morte, podermos dizer estas mesmas palavras, usar destas mesmas palavras do apóstolo Paulo. Completamos a nossa corrida, completamos a nossa carreira neste mundo e guardamos a fé. Porque hoje, meus irmãos, a cada dia que passa, a fé se torna cada vez mais alvo de tantas ideologias,
de tantas falsas doutrinas, quantas pessoas abandonam a fé para seguir outras verdades, outros ensinamentos, quantas pessoas que por causa de ideologias políticas abandonam a sua fé em Cristo, quantas pessoas que também por causa dessas mesmas ideologias colocaram outras coisas, outras pessoas no lugar de Cristo. Cristo é o centro da nossa fé. Na igreja, todos têm uma importância, né? O pobre tem importância, o necessitado tem importância, o velho tem importância, o jovem é importante, todos são importantes, mas ninguém ocupa o lugar central da igreja. O lugar central da igreja é Cristo. Se muitas vezes a igreja foi infiel à sua pregação, se alguns dos pastores da igreja, infelizmente, foram infiéis à pregação da igreja, é porque tiraram Cristo e colocaram outra coisa no lugar, né? Tiraram o Cristo do centro e puseram outra coisa, né? Na igreja, Cristo é o centro. É por causa de Cristo que nós vamos ao encontro do pobre. É por causa de Cristo que nós vamos ao encontro do necessitado. É por causa de Cristo que nós fazemos a caridade, etc, etc. Tudo por causa de Cristo. Cristo é o primeiro. Cristo é o centro da nossa fé. É Ele que confirma a nossa fé, Ele é o centro da nossa fé. Portanto, Paulo, ele reconhece isso por toda a vida. Em toda a pregação de Paulo, vejam as cartas de Paulo, Cristo é o centro da sua fé. E assim permanece até o fim, até o último instante da sua vida. Ele permanece firme na fé em Cristo. Portanto, que celebrando hoje estes dois grandes apóstolos, Pedro e Paulo, nós possamos reafirmar a nossa fé em Cristo, que é professada na igreja, e na igreja católica, apostólica e romana, a única igreja, que nesta igreja, na igreja de Cristo, na igreja fundada sobre os apóstolos Pedro e Paulo, nós possamos professar a nossa fé, viver a nossa fé e morrer nesta mesma fé, pois esta fé é que nos garantirá a nossa salvação. Que São Pedro e São Paulo nos inspire a também sermos fiéis ao Evangelho, fiéis a Cristo por toda a vida. Assim seja. Amém.